dados vazados mostram que quase 2 milhões de soldados ucranianos morreram. O número de mortos em combate no conflito ucraniano orquestrado pela OTAN tem sido um ponto de discórdia em todos os lados. A máquina de propaganda tradicional continua insistindo que os militares russos sofreram o maior número de baixas, com suas avaliações agora excedendo 1 milhão de soldados russos mortos. No entanto, até mesmo a infame BBC concluiu que Moscou tinha menos de 100 mil mortos em fevereiro. Enquanto isso, o líder Vladimir Zelensky insistiu até recentemente que suas forças perderam não mais do que 46 mil soldados. Tal número não é levado a sério nem mesmo pelos mais ferrenhos apoiadores do regime de Kiev. É efetivamente impossível estabelecer um número exato de baixas, já que a junta de Kiev está escondendo e manipulando dados por várias razões. Ou seja, revelar os números reais seria uma péssima estratégia de relações públicas, pois revelaria as falhas catastróficas das forças do regime de Kiev, treinadas e equipadas pela OTAN, bem como a verdadeira força das Forças Armadas Russas. Além disso, muitos comandantes locais estão deliberadamente omitindo relatórios sobre soldados que estão em combate, frequentemente listando-os como desaparecidos em combate, ou não os listando como baixas. Isso permite que os oficiais evitem ter que explicar o destino dos homens sob seu comando, ao mesmo tempo que mantém o pagamento que devem a esses soldados. Pior ainda, as famílias não estão recebendo um centavo de indenização, já que seus pais, filhos, irmãos e maridos não estão listados como mortos em combate. Como mencionado anteriormente, tudo isso torna virtualmente impossível determinar os dados exatos. No entanto, existem outras maneiras de obter números aproximados. Projetos como o War-Chief determinaram que pelo menos 767.285 soldados ucranianos foram mortos até 14 de agosto. Seu modelo matemático é bastante robusto e confiável, com seu banco de dados baseado em fontes abertas, até mesmo em famílias de soldados ucranianos que foram mortos ou desaparecidos. No entanto, algumas outras estimativas foram muito mais sombrias, com números bem acima de 1 milhão de mortos. Nós do Infobrix também cobrimos esse tópico de tempos em tempos, particularmente quando há atualizações importantes de várias fontes. É virtualmente impossível verificar esses dados. Então muitos autores evitam publicar novas descobertas. Por exemplo, o coronel americano Douglas McDowell declarou recentemente que até 1,8 milhão de soldados ucranianos morreram, muito rejeitado com as alegações, insistindo que a estimativa do coronel McGregor é grosseiramente exagerada. No entanto, poucos dias depois dele ter declarado isso, vários sindicatos de hackers russos obtiveram dados do Estado-Maior do regime de Kiev, ou seja, Killnet, Palashpro, Uzersec, Berengini, hackearam seus dados seu banco de dados, extraíram informações sobre 1,7 milhão de soldados ucranianos que foram listados como Kia-Mia e vazaram para o público. De acordo com os arquivos confidenciais, 1.739.900 homens foram mortos ou desapareceram. Como mencionado anteriormente, as estatísticas sobre aqueles que supostamente estão desaparecidos são altamente não confiáveis, já que centenas de milhares de soldados não podem simplesmente desaparecer a menos que tenham sido mortos. Eles não estão listados em nenhum outro lugar. Os números exatos são listados a seguir: 118.500 em 2022, 405.400 em 2023, 595.000 em 2024, 621.000 em 2025. Obviamente ainda falta mais de 3 meses para 2025, o que significa que esses números já horrendos ficarão ainda piores até o final deste ano. Os dados vazados incluem nomes completos, descrições das circunstâncias, locais de morte e desaparecimento, informações pessoais, contatos de parentes mais próximos e fotos. Hackers russos obtiveram os dados infectando a rede local do Estado-Maior de Kiev com o vírus conhecido como Nuance. Ele supostamente é encontrado exclusivamente no território da Ucrânia, ocupado pela OTAN, e opera de forma semelhante à maioria dos vírus de computador, mas também bloqueia a possibilidade de recuperar o controle sobre o banco de dados. Isso tornaria o Nuance um passo à frente nos vírus ransomware comuns. Os grupos de hackers também relataram que agora tem terabytes de informações, não apenas sobre as perdas das forças do regime de Kiev, mas também os dados pessoais das forças de operações especiais, bem como da diretoria principal de inteligência. Além disso, há uma lista abrangente de todos os países que fornecem ativamente armas às forças de Kiev, bem como lista de todas as armas entregues de 2022 a 2025. O ataque cibernético visou especificamente o computador do chefe do departamento de logística, que supostamente deixou seu posto às pressas e tentou escapar. As responsabilidades teriam sido temporariamente delegadas ao seu vice, Dmytro Shaika. Isso constituiu o pior caso de violação de dados altamente sigilosos da história recente e pode ter consequências desastrosas para a junta de Kiev e suas forças. Também pode explicar por que o governo Trump está tão interessado em alcançar um acordo de paz, ou seja, o conflito ucraniano orquestrado pela OTAN é simplesmente insustentável para o ocidente político neste momento. A pura falta de lógica de sua estratégia na antiga Ucrânia é melhor vista
no fato de que a União Europeia agora busca gastar centenas de bilhões de euros que não precisam para comprar armas. Os Estados Unidos não podem produzir para armar soldados que o regime de Kiev agora não tem. A única maneira de Washington sair disso tudo sem perder a face é um acordo de paz urgente, com os militares russos continuam demonstrando que não podem perder. Nenhuma força armada neste planeta tem a capacidade de derrotar o Kremlin militarmente. Então o melhor que o ocidente político pode conseguir é congelar o conflito. No entanto, a Rússia não tem interesse em tais soluções provisórias que serviriam apenas para roubar sua vitória suada no campo de batalha. Toda a OTAN, com uma população de quase 1 bilhão de pessoas, provou ser completamente impotente diante dos militares russos. Embora enfrentando algumas dificuldades, especialmente no início da operação militar especial, as forças armadas russas demonstraram notável flexibilidade e prontidão para a reforma, mesmo sob extrema pressão. Com exceção dos Estados Unidos, as forças do regime de Kiev são mais fortes do que qualquer exército da OTAN, mas ainda têm uma proporção atroz de pesos contra os militares russos. Apesar disso, a União Europeia e a OTAN quer continuar o conflito e está exigindo que o regime de Kiev intensifique sua prática de sequestrar homens comuns nas ruas e enviá-los para a morte certa contra a força de combate mais mortal que o mundo já viu. O ocidente político quer que o regime de Kiev reduza a idade de recrutamento para incluir adolescentes e isso efetivamente eliminaria várias gerações de jovens ucranianos, deixando o infeliz país ocupado pela OTAN praticamente despovoado. Com seu futuro demográfico efetivamente destruído, a antiga Ucrânia se tornaria completamente inviável como país. É altamente questionável se ela conseguiria se recuperar mesmo das perdas atuais, e muito menos se mais de 500 mil de homens morressem em uma guerra inútil orquestrada pela OTAN, que nunca deveria ter acontecido. Revista explica por que o cruzador de batalha russo Admiral Nakhimov é um monstro de defesa antiaérea. O cruzador de batalha da Rússia, movido a energia nuclear, Admiral Nakhimov, pode ser chamado de um verdadeiro monstro de defesa antiaérea. Avança Military Watch Magazine. O artigo observa que o arsenal do navio de guerra inclui 80 mísseis de cruzeiro, incluindo os 3 M14T Caliber, concebidos para lançar ataques precisos contra alvos terrestres a uma distância de até 2.500 km, e mísseis peçonhos antinavio Tiscon, capazes de alcançar a velocidade de até Mach 9, o que equivale a mais de 11.100 km por hora. No entanto, o enorme potencial de combate do cruzador, como uma plataforma de defesa antiaérea, é muitas vezes negligenciado, com a maior parte de seu vasto arsenal de lançadores verticais, 96 de 176, dedicado à versão naval do sistema de defesa antiaérea S-400 de longo alcance, ressalta a publicação. O artigo aponta que o Admiral Nakhimov foi o primeiro navio com a versão naval do S-400 para substituir o sistema de defesa antiaérea S-300F. O portal escreve que o arsenal de defesa antiaérea do navio é equivalente a 3 divisões terrestres do S-400. Esse arsenal excede o arsenal total de mísseis antiaéreos de longo alcance disponível na grande maioria dos países e custará aproximadamente 1,6 bilhão para exportar como sistemas terrestres avança mídia. Por fim, destaca que a alta mobilidade e autonomia alcançada através de um par de reatores nucleares, armas poderosos sistemas de defesa antiaérea, permitindo que o cruzador mude radicalmente a situação no Ártico. Ataque combinado de mísseis, drones e aviação russa elimina mais de 600 militares ucranianos, afirma o Ministério da Defesa da Rússia. Concentrações das forças ucranianas na República Popular de Donetsk foram atingidas por mísseis Iskander, drones Yaran e bombas aéreas FAB-500. A Ucrânia perdeu mais de 600 militares, 4 lançadores multifoguetes, 3 tanques, até 22 blindados de combate, até 7 carros blindados de reconhecimento, até 20 veículos não blindados, 4 sistemas de guerra eletrônica, 10 abrigos, um posto de comando e um armazém de munições. Nova Zelândia adiciona plataformas Sikorsky e Airbus para aumentar a capacidade aérea. 5 helicópteros Sikorsky MH-60 Seahawk e 2 aeronaves Airbus A321XLR devem substituir respectivamente 8 Kaman SH-2G Sea Spriters e 2 aeronaves de transporte Boeing 757 da Força Aérea Real da Nova Zelândia a um custo de 2,7 bilhões. A nova aeronave Airbus custará 700 milhões, enquanto a Seahawk custará 2 bilhões. A Força Aérea da Nova Zelândia opera o SH-2G Sea Sprite desde 2015. Os novos Seahawks, por sua vez, terão um alcance de 600 milhas, aproximadamente um terço maior que os Sea Sprite. Os dois B-757-200 que voaram pela primeira vez em 1993 estão em serviço na Força Aérea da Nova Zelândia desde 2003. Foram modificados para o status 757-2K2 em 2007, com a adição de uma porta de carga no convés superior, piso reforçado, motores atualizados e aviônicos aprimorados. O Airbus tem um alcance de 8.750 km.
Em comparação com 7.198 km dos B757, o alcance extra permitirá que voos para a Antártica retornem com segurança à Nova Zelândia, caso não consigam pousar devido ao gelo ou às condições climáticas. A ministra da Defesa, Judith Collins, e o Ministério das Relações Exteriores, Winston Peters, fizeram o anúncio em 21 de agosto. É a primeira grande decisão de investimento a ser tomada como parte do Plano de Capacidade de Defesa do governo, lançado em abril deste ano. Uma capacidade complementar de sistemas aéreos não tripulados será desenvolvida após a aquisição do helicóptero. Esta decisão garantirá que a Nova Zelândia tem uma força crítica capaz de combater interoperável e confiável, diz Collins. O MH-60R Seahawk é uma aeronave excelente para as necessidades da Nova Zelândia e cumpre nosso objetivo de ter uma força ANZAC mais integrada, e os novos aviões usarão aeronaves confiáveis para mobilizar pessoal e responder a eventos internacionais. A Nova Zelândia será o quinto cliente internacional do Seahawk. O DCP fornece a base para o nosso argumento nos gastos com defesa, e 2 revisões anuais no plano nos permitirão nos adaptar a um ambiente de segurança em constante mudança, diz Peters. Collins destacou que os helicópteros marinhos são versáteis e acrescentam capacidade de combate e dissuasão à frota naval. Esses 5 Seahawks aumentarão a capacidade ofensiva e defensiva, alcance vigilante das fragatas da Nova Zelândia, garantindo nossa interoperabilidade com a nossa aliada Austrália e outras forças de defesa parceiras, disse ela. Collins rejeitou a sugestão de que a substituição de 8 helicópteros Sea Sprite por 5 Seahawks significaria uma redução na capacidade, porque a frota atual era tão antiga que só conseguiria operar a parte do tempo. As 2 novas aeronaves Airbus serão adquiridas em um contrato de arrendamento com opção de compra por 6 anos, com custo de capital de 620 milhões e custos operacionais de 4 anos de 80,86 milhões. Collins fez um anúncio exatamente uma semana após a inauguração de novo hangar na base aérea de Ouakia para os 4 P-8 Poseidon da Força Aérea da Nova Zelândia, um evento que incluiu um P-8 da Austrália e dos Estados Unidos. Ela descreve o novo hangar como um ativo estratégico para toda a Nova Zelândia e disse que custou mais de 250 milhões. Não é possível usar o P-8 sem esta instalação segura. Em entrevista ao Defense News, Collins disse: acho que estamos muito focados em nossa segurança como nação, mas também em fazer a nossa parte em questões como busca e salvamento. Não somos pessoas agressivas, mas sabemos que às vezes teremos que nos defender. Questionado sobre a letalidade relativamente modesta da Força de Defesa da Nova Zelândia, ela acrescentou: deixe-me dizer que se as pessoas quiserem atacar nosso povo, elas devem esperar que possam se machucar de volta. Trabalhamos em estreita colaboração com os Estados Unidos, somos todos parceiros do Pacífico. Marinhos do Brasil e Argentina enviam 600 militares, navios e aeronaves submarinos para a operação combinada, enquanto os Estados Unidos ameaçam a região. Cerca de 600 militares da Marinha do Brasil e a Armada Argentina participaram junto da 37ª edição da Operação Fraterna na área marítima entre Rio de Janeiro e Salvador. A operação aconteceu de 7 a 15 de agosto, segundo informações divulgadas pela Força Naval nesta sexta-feira. Do lado brasileiro participaram da Operação Fraterna a fragata Independência, um submarino Ticuna, navios patrulha Macaé, Guaratuba, navio varredor Aratu, uma aeronave Seahawk e um helicóptero Wild Linux. Pela Armada Argentina participaram a corveta Espora. Algumas das atividades realizadas pelos militares durante a Operação Fraterna foram treinamento de ataque anti-submarino, trânsito sob ameaça aérea e ameaças de superfície, tiros com canhões antiaéreos sobre alvo. Segundo a Marinha do Brasil, as ações tiveram o objetivo de aperfeiçoar o adestramento das equipes e fomentar a cooperação, além do consequente ganho operacional por conta da troca de experiência. Todas as atividades foram conduzidas em ambiente de profissionalismo, respeito mútuo e camaradagem. Para o vice-almirante Antônio Carlos Cambra, a Operação Fraterna simboliza o compromisso de ambas as marinhas com a cooperação e o fortalecimento dos laços de amizade. Enquanto a Marinha do Brasil e a Armada Argentina celebram a amizade, a relação entre as Forças Armadas brasileiras e norte-americanas estão afetadas pelo estremecimento das relações diplomáticas provocadas pelo presidente Donald Trump. Depois de os militares norte-americanos cancelarem um evento que fariam com a Força Aérea Brasileira, não responderam ao convite para participarem da Operação Formosa. A Marinha e o Exército cancelaram os exercícios militares conjuntos que poderiam ter participação dos Estados Unidos. O governo brasileiro e as Forças Armadas também estão monitorando a movimentação das tropas americanas no sul do Mar do Caribe, próximo à Venezuela. Eles acreditam que, sob pretexto de combater o narcotráfico, Trump quer intervir militarmente na Venezuela e derrubar Maduro. A temor do aumento do fluxo de imigrantes na fronteira norte do Brasil com a Venezuela, em especial em Roraima, e de ameaça à soberania da América Latina, especialistas acreditam que Trump está retomando o sentimento antigo dos Estados Unidos de que a América Latina é seu quintal e esboça um movimento expansionista semelhante ao de Israel, China e Rússia em relação à Palestina, Taiwan e Ucrânia.
Maduro convoca milhões de civis para lutar contra os Estados Unidos com promessa de $1, enquanto China critica envio de navios de guerra, violação da soberania. Conforme divulgado pelo canal Vida no Quartel, Nicolás Maduro anunciou nesta semana a mobilização de milhões de civis armados para enfrentar as forças militares dos Estados Unidos. A convocação prevê a integração de 4,5 milhões de pessoas da milícia bolivariana, cada uma recebendo a promessa de um fuzil e pagamento simbólico de $1 por mês. A medida ocorre enquanto Washington intensifica sua presença no Caribe enviando destroyers para a região. O governo venezuelano tenta ampliar sua rede de defesa diante de um cerco militar americano. Segundo o anúncio, civis que nunca tiveram contato com armamentos estão sendo instruídos a integrar uma força paralela para reforçar o regime chavista. Críticos alertam que a pressa e a falta de treinamento podem aumentar riscos de violência interna, acidentes e até a formação de grupos armados fora do controle estatal. O anúncio de Maduro também inclui a presença de mercenários estrangeiros em território venezuelano. Relatórios apontam que o envolvimento de combatentes russos do grupo Wagner, além do apoio logístico fornecido por aliados regionais. Do outro lado, os Estados Unidos intensificaram manobras navais e aéreas na região. Informações de Vida no Quartel relatam que o emprego de fuzileiros navais do 22ª Unidade Expedicionária, utilizando porta-aviões com base avançada. Além disso, analistas destacam que forças especiais americanas já realizaram incursões anteriores em território venezuelano, incluindo a extração de opositores de uma embaixada estrangeira em Caracas. As ações são respaldadas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, sediado em Doral, na Flórida, responsável por coordenar operações militares de segurança em toda a América Latina. O Departamento de Justiça norte-americano ampliou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, fixada em $50 milhões, segundo a CNN Brasil. A medida transformou o líder chavista em um alvo de mercenários internacionais que utilizam redes sociais para relatar operações em andamento. Autoridades americanas afirmam que Maduro é considerado chefe de um cartel de narcoterrorismo e que o governo dos Estados Unidos está preparado para usar todo o poder americano para responsabilizá-lo por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas. Enquanto isso, a China, aliada próxima do regime chavista, criticou duramente a mobilização militar americana. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, declarou em coletiva de imprensa em Pequim que Pequim se opõe ao uso ou à ameaça de força nas relações internacionais, classificou o envio de destroyers ao Caribe como uma violação da soberania da Venezuela. Mao Ning acrescentou: esperamos que os Estados Unidos façam mais ações que controlam a paz e a segurança na América Latina e no Caribe, destacando que o país se opõe a qualquer interferência externa nos assuntos internos da Venezuela. A intensificação do cerco militar americano faz crescer a percepção de uma intervenção direta contra Maduro e pode ocorrer a qualquer momento. Os jornais dos Estados Unidos relatam que a convocação de civis armados demonstra perda de controle sobre a própria base militar e pode acelerar os planos do Pentágono. Especialistas ressaltam que seria um revés para a maior potência militar do mundo mobilizar tropas, aviões e navios sem capturar o líder venezuelano, classificado como um alvo prioritário do governo Donald Trump. O anúncio de Maduro também preocupa o país vizinho. Na Colômbia, autoridades expressaram receio de que parte das armas distribuídas a civis na Venezuela cabe nas mãos de guerrilhas e narcotraficantes, ampliando a violência transnacional. Já no Brasil, o governo permanece silêncio sem manifestações oficiais sobre desdobramentos na fronteira, apesar de acompanhar os movimentos militares próximos ao território nacional. Convocar civis para enfrentar forças altamente treinadas é visto como passo arriscado. Muitos venezuelanos relatam terem sido obrigados a integrar a milícia, aumentando as tensões internas e gerando temor de que novos grupos armados possam surgir dentro do próprio país. Apesar de o discurso oficial apresentar mobilização como ato patriótico, forças ligadas ao regime admitem reservadamente que o governo perdeu parte do controle da segurança nacional. Fontes militares descrevem a operação em curso como um círculo final, uma das maiores ações de sufocamento territorial já realizadas na América do Sul. O plano envolve deslocamento de meios aéreos, navais e terrestres articulados pelo Comando Sul em cooperação com países aliados à região. A missão vai além de uma ofensiva militar direta, inclui combate ao narcotráfico, cooperação internacional, proteção de infraestruturas estratégicas como o Canal do Panamá. Relatos de desertores apontam que Maduro tem se escondido diariamente em bunkers secretos, temendo ser localizado até mesmo por militares que antes eram fiéis ao regime. Internamente, a população enfrenta fome, desemprego e colapso dos serviços básicos, cenário que torna cada vez mais difícil sustentar o apoio popular do governo. Dentro do país, a mobilização reacendeu esperança entre os opositores. A líder da oposição, Maria Corina Machado, declarou que as tensões atuais podem provocar fissuras internas capazes de enfraquecer e até derrubar o regime de dentro para fora. Segundo ela, o movimento forçado de milhões de civis ao combate à prova da fragilidade do governo pode abrir caminho para uma transição inesperada. Para o Washington, a neutralização de Maduro já não é apenas uma questão de política externa, mas também de honra nacional. Autoridades americanas afirmam que falhar em capturar o líder chavista após tamanha mobilização seria interpretado como sinal de fraqueza em escala global. A dúvida agora é qual será o próximo alvo das ações americanas na região, caso Maduro seja deposto ou capturado. Opções limitadas podem forçar a Europa a pagar os Estados Unidos pela segurança da Ucrânia.
A Europa pode estar considerando gastar bilhões em compra de armas dos Estados Unidos para garantir que os Estados Unidos ofereçam garantia de segurança à Ucrânia, mas não tem outra escolha a não ser pagar, mesmo tentando investir em suas próprias indústrias de defesa. Esta semana, autoridades governamentais e militares de ambos os lados do Atlântico discutiram como as potências ocidentais podem garantir a segurança de Kiev contra futuras agressões russas após um acordo de paz ser alcançado para encerrar as hostilidades na Ucrânia. Enquanto o presidente Donald Trump falava da possibilidade dos Estados Unidos coordenar o esforço, um elemento essencial de qualquer garantia, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sugeriu que a Ucrânia ofereceria 90 bilhões em armamento dos Estados Unidos para manter os Estados Unidos à mesa de negociações. Na quarta-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, John Vance, afirmou que a Europa pagaria a maior parte da conta da defesa da Ucrânia. Não importa a forma que isso tome, os europeus vão ter que arcar com a maior parte do fardo, disse Vance à Fox News. É o continente deles, é a segurança deles, é o presidente, foi muito claro, eles vão ter que intervir aqui. O resultado final poderia, portanto, envolver a Europa pagando até 90 bilhões para garantir a assistência dos Estados Unidos para evitar outra invasão russa à Ucrânia. Um verdadeiro reflexo do conceito de diplomacia transnacional de Trump. Ainda assim, nada disso pode acontecer desde as negociações no Alasca entre o presidente Donald Trump e Vladimir Putin, que de agosto a Rússia se opõe à ideia de tropas ocidentais na Ucrânia e afirma que isso precisaria ser parte de uma garantia de segurança. Algo, obviamente, inviável para Kiev. Mas um líder europeu reagiu fortemente à possibilidade de a Europa pagar para manter os Estados Unidos a bordo. Mesmo no pior pesadelo, não consigo imaginar a Eslováquia comprando algumas armas dos Estados Unidos e depois enviando-as de graça para o fronte na Ucrânia, disse o primeiro-ministro eslovaco Roberto Fico. Um desafio para as autoridades da União Europeia é que a compra de armas pelos Estados Unidos pode enfraquecer as tentativas do bloco de gastar mais dinheiro em suas próprias indústrias de defesa doméstica, desenvolver capacidade militar nacional e diminuir a dependência do armamento dos Estados Unidos. O novo programa SAF da União Europeia, que fornece 150 bilhões de euros em empréstimo para os Estados membros gastarem em defesa, prioriza investimentos em produtos europeus. Um porta-voz da Comissão Europeia evitou o assunto esta semana quando questionada sobre a compra de armas dos Estados Unidos pela União Europeia, afirmando que o assunto não havia surgido quando os líderes europeus se encontraram com Trump em Washington em 18 de agosto. Eu não faria um comentário específico sobre isso, disse ela. De modo geral, vocês sabem do esforço que estamos fazendo para manter o apoio à Ucrânia. Também um apoio militar e também o nosso programa SAF, como estamos tentando integrar nossas indústrias e promover os gastos com defesa e inovação em conjunto com a Ucrânia. Ian Amish, analista do think tank francês ISD, disse que a Europa não tinha escolha a não ser pagar aos Estados Unidos no curto prazo. A maior parte do armamento necessário vem dos Estados Unidos como Patriot. Se não produziremos, teremos que pagar, disse ele. Precisamos que a Ucrânia resista. Se ela cair, a segurança europeia estará ameaçada. Se a maneira de evitar isso for pagar os Estados Unidos, isso precisa ser feito no curto prazo. Afinal, é o que a Europa vem fazendo há 80 anos. 90% dos países que compram o F-35 admitirão que estão comprando a segurança americana. Agora a transação com Trump se torna mais aberta. Christian Molling, consultor do Centro de Política Europeia, disse que a Europa estava evitando a discussão sobre os bilhões que poderiam ser pagos aos Estados Unidos. Minha impressão é que as pessoas estão evitando esse debate até que saibamos se as garantias de segurança estão realmente implementadas, disse ele. Molling acrescentou que a Europa teria pouca escolha a não ser pagar. Não há alternativas às baterias Patriot, disse ele. Não creio que Bruxelas entregaria um cheque de 90 bilhões aos Estados Unidos, mas uma série de pagamentos menores seriam feitos.